É um dos confrontos mais importantes nessa reta final da Série B em relação à luta contra o rebaixamento. Nessa segunda-feira, fechando a 34ª rodada da Série B, tem Chapecoense e Tombense na Arena Condá. Vou trazer algumas informações da partida em relação a onde você vai poder acompanhar o jogo, o momento das duas equipes na competição e também uma provável escalação, além de uma análise na sequência do vídeo. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta para falar um pouquinho sobre esse confronto entre Chapecoense e Tombense, jogo que vai acontecer na Arena Condá às 20 horas, confronto que finaliza a 34ª rodada da competição, já entrando numa reta final de Série B com duas equipes num objetivo único de permanecer na competição. Chapecoense abre a zona de rebaixamento com 33 pontos diante de um Tombense que tem 31 pontos e vem logo atrás. Vem ali na sequência na 18ª colocação da Série B. Vou trazer aqui algumas informações em relação ao momento das duas equipes. Também vou trazer um pouquinho de provável escalação, desfalques dos dois lados. Quem, na minha opinião, é a equipe favorita para esse confronto. Quem vive o melhor momento, porque tem equipe que vive o melhor momento apesar dessa competição muito abaixo para os dois lados. Enquanto você consegue acompanhar aqui os jogos da rodada e a classificação também atualizada, vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, também para você compartilhar esse link, porque ajuda demais aqui no crescimento do meu trabalho a chegar a essa próxima meta de 2.500 inscritos aqui no YouTube. Se você já é inscrito, agradeço demais a força, deixa o like, porque isso faz com que o vídeo ganhe relevância e outras pessoas possam conhecer o meu trabalho aqui também. Como você consegue acompanhar na classificação, é um jogo que interessa demais não só Chapecoense e Tombense. É um jogo que interessa demais Sampaio Corrêa, é um jogo que interessa demais a Ponte Preta, duas equipes que estão logo acima. Ituano também abre o olho para esse confronto. É claro, Londrina e ABC, pelo menos dentro da minha opinião, já estão rebaixados. Eu queria, na sua opinião também, ABC matematicamente rebaixado, Londrina também com 27 pontos, dificilmente permanece. Queria a sua opinião, o que você espera para esse Z4? Quem, na sua opinião, deve ser as outras duas equipes rebaixadas? Deixa aqui também o seu palpite para esse confronto. Quem você acha que vence? Chapecoense com o mando de campo ou Tombense mesmo fora de casa? Trazendo um pouquinho de momento das duas equipes. Chapecoense, como você acompanha na tabela, como você acompanhou na tabela, na verdade, é a 17ª colocada com 33 pontos. É uma equipe que hoje é comandada pelo Claudinei que no início da competição comandou o bom primeiro turno do Vila Nova, terminou não engrenando na reta final do primeiro turno, foi demitido por lá e agora nessa reta final comanda a equipe da Chapecoense, que na última rodada foi derrotada por 2-1 para o Sport na ilha, um resultado um tanto quanto esperado, né? Um Sport lutando pelo acesso, lutando até para alguns pela liderança da competição. A equipe da Chapecoense foi derrotada, só que antes disso, Chapecoense fez um 2-1 sobre o Criciúma no Heriberto Rios. Fora de casa conseguiu uma grande vitória sobre o Criciúma. Antes tinha empatado em casa contra o ABC e antes tinha empatado fora de casa contra o Vila Nova. Esses foram os últimos 4 jogos da Chapecoense na competição. Chapecoense que, em caso de vitória, consegue sair da zona de rebaixamento. Conseguiria chegar, né, no momento tem 33 pontos, chegaria em caso de vitória aos 36, ultrapassando assim a equipe da Ponte Preta e também ultrapassaria a equipe do Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa também tem 36 pontos, só que com uma vitória da Chapecoense chegaria aos mesmos 36 pontos, só que o número de vitórias da Chapecoense chegaria aos 8, diante de 7 vitórias do Sampaio Corrêa. É o primeiro critério de desempate, além do número de vitórias. Você vai acompanhando agora na sua tela um pouquinho de uma curva de como foi o caminhar da Chapecoense durante essa Série B. Desde a 8ª rodada, na verdade desde a 9ª rodada, é uma Chapecoense que luta contra o rebaixamento. Depois daquele resultado contra o Sampaio Corrêa no primeiro turno, Chapecoense sempre figurou ali da 16ª colocação até a 17ª, passando em algum momento na 15ª colocação. Só que sempre lutando contra o rebaixamento desde a rodada 9 da competição. O
desempenho da Chapecoense como mandante é muito ruim. São apenas 3 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Tem a segunda pior campanha como mandante na competição. Olhando o retorno, o desempenho da Chapecoense no segundo turno são 2 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. A Chapecoense que faz mais uma vez uma campanha terrível, né? Assim como foi na última temporada, e dessa vez vai encaminhando para esse rebaixamento. Ainda tem chance de permanência, porque Ponte Preta e Sampaio Corrêa também tropeçam, não conseguem pontuar também nas últimas rodadas, assim como o Ituano também. Olhando Tombense que nos últimos anos também sempre viveu um cenário de luta contra o rebaixamento, nessa temporada não é diferente, só que essa temporada é ainda mais dramática. No momento são 31 pontos para a equipe mineira, só que nos últimos 3 jogos, eu falando sobre questão de momento, Tombense vive um momento melhor. Conseguiu 3 jogos de invencibilidade e 3 jogos contra equipes da parte de cima da tabela. Foram 2 empates, empatou contra o Novo Horizontino e contra o Juventude e terminou superando o Vila Nova. Jogo que inclusive culminou com a demissão do Lisca. Olhando a sequência agora do Tombense, que é muito importante. Tem esse jogo contra a equipe da Chapecoense, confronto direto, fora de casa. Depois tem um outro jogo, um outro confronto direto fora de casa contra o Sampaio Corrêa. E tem um jogo em casa contra a Ponte Preta. E são 3 jogos muito decisivos para a equipe do Tombense. Na minha opinião, hoje perdendo, ficaria muito complicado, ainda fica muito complicado. Só que tem outros 2 jogos em sequência contra o Sampaio e contra a Ponte Preta que pode ainda dar um respiro, pode ainda dar uma esperança para o Tombense, mesmo hoje não conquistando um bom resultado. Acredito que, é claro que nessa reta final é sempre pontuar ao máximo pela condição das 2 equipes. Mas hoje um empate para o Tombense, tendo um cenário de 2 jogos na reta final, 2 jogos também de confronto direto, não seria um resultado trágico para o Tombense. Mas é lógico que o ideal, tanto para a Chapecoense, principalmente para a Chapecoense pelo fator mando de campo, mas também muito importante para o Tombense, porque tem 2 pontos atrás, e esses 2 pontos atrás fazem muita diferença, não é pouca coisa. Tombense precisa muito também vencer esse confronto. Fora de casa, Tombense não tem um bom desempenho, são 2 vitórias, 3 empates e 11 derrotas. Tem a terceira pior campanha disputando a competição, jogando como visitante. Olhando o retorno do Tombense, tem a 5ª pior campanha, né? Ainda assim não ficaria, na verdade tem a 6ª pior campanha, não ficaria dentro da zona de rebaixamento do retorno. 2 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. É um pouquinho do momento aí do Tombense, que você acompanha desde a rodada 5, dentro dessa curva que eu trouxe também da Chapecoense. Desde a rodada 5 é um Tombense que luta contra o rebaixamento, ou figurando na 16ª colocação, ou realmente dentro da zona, dentro do Z4. Olhando as prováveis escalações e os desfalques para hoje das 2 equipes, começando com a equipe mandante, a equipe da Chapecoense, o Claudinei não vai contar com o Casonati, com o Pavani, o Marcinho, 3 jogadores que cumprem suspensão, Cleiton, o Maurício, Lucas Alves, Igor Pavan, o Kaique, são esses outros jogadores que estão no DM em transição ou realmente lesionados há um tempo a mais. A provável escalação da Chapecoense conta com o Ayrton no gol, o Rony na lateral direita, Bruno Leonardo e Lucas Freitas na zaga, o Mancha na lateral esquerda, meio de campo com o Caio, com o Bruno Vinícius, com o Bruno Nazário e também com o Vitor Ferraz, ex-náutico, Vitor Ferraz lateral, mas fazendo a função de meio de campo, o Felipe Ferreira no ataque e o Henrique Dourado no comando do ataque, centroavante para esse jogo da Chapecoense. Essa a provável escalação. Repetindo, galera, se você está aqui até agora, se inscreve no canal, isso fortalece demais aqui o meu trabalho. Também compartilha esse link, porque faz com que outras pessoas possam conhecer. Compartilha esse link em grupos de torcedores, porque isso fortalece demais aqui o crescimento do JP Comenta. E também aguarda até o final, porque eu vou trazer o meu palpite e eu vou trazer também onde você vai poder assistir essa partida. Olhando o Tombense, olhando a equipe do Moacir Júnior, hoje tem apenas o Wesley no DM como desfalque. Também se deve ir com o Felipe no gol, Felipe Garcia, o Pedro Costa na lateral direita, Roger Carvalho
como um dos zagueiros. O outro zagueiro deve ser o Ednei, lateral esquerda com o Egídio, Bruno Matias, Zé Ricardo e Matheus Friso. Matheus Friso é um dos poucos destaques positivos realmente dessa equipe do Tombense, tem muita qualidade nesse meio de campo. O Matheus Friso segura demais a bola em alguns momentos, mas é um grande jogador. Cleiton, Fernandão e Keké no ataque, o Fernandão como homem de referência, Keké e Cleiton como os atacantes de lado. Você vai poder assistir essa partida tanto pelo Premier como pelo Sport TV. Se você não tiver ou não quiser acompanhar por lá, tem na rede oficial aqui no YouTube, onde você tem narração e também alguns números na tela, algumas estatísticas na tela. É de graça, não tem a imagem no YouTube. Esse jogo não vai passar em canto nenhum com imagem, mas era isso que eu queria trazer para esse vídeo. Além do meu palpite, acredito em um empate, acredito em um 1-1 para esse confronto entre Tombense fora de casa jogando contra a Chapecoense. Deixa o seu palpite aqui abaixo também. Eu vou ficando por aqui, mas peço novamente, se inscreve no canal, compartilha esse link. Vou ficando por aqui, até a próxima.